momento na sua infância em que você sabia algo com clareza e a pessoa que você mais precisava que acreditasse em você, que era provavelmente um adulto, não acreditou no que você sabia. Talvez tenha te ignorado, ou te disse que o que você sentia não era real, ou o que você viu não era real, ou te puniu por falar o que você viu. E naquele momento, sem você perceber, algo desligou. Não para sempre, mas fundo. E esse desligamento ainda está presente hoje. Você sente algo desconectado, como uma segunda voz que aparece toda vez que você tem uma certeza de algo. Como a dificuldade de confiar no que você sabe, como o dom que você carrega, mas mantém escondido. Porém, hoje eu vou te mostrar o que realmente acontece e o que resolve isso de uma vez por todas. Você provavelmente já tentou resolver isso. Talvez terapia, meditação, afirmações, trabalho de mindset e melhorou muito. Porém, volta. E não é porque você não se esforçou ou que tem algo errado com essas práticas. É simplesmente porque todas essas abordagens trabalham no nível errado. O acordo que desligou a sua intuição não foi feito na sua mente, porque ele está conectado com uma memória akáshica específica, no momento exato em que aconteceu, armazenado como uma verdade que ainda está rodando à sua volta. Por exemplo, não é seguro saber o que eu sei. E hoje eu vou te mostrar como chegamos lá e o que muda quando nós limpamos esta energia. E se você é novo aqui, bem-vindo! Eu sou Patrícia Missakian, fundadora do Akashic Records Institute, e eu trabalho no campo akáshico há mais de 20 anos, com mais de 11 mil alunos ao redor do mundo e vidas transformadas. Antes de canalizar esse corpo de trabalho, que é o método Soul Matrix de acesso ao registro akáshico, eu era terapeuta crânio-sacral. Trabalhava com o corpo de meus clientes diretamente e com as minhas mãos. E o que eu comecei a notar nas sessões me chamou a atenção por um bom tempo. Eu colocava as mãos no cliente e chegavam imagens que não eram minhas, emoções armazenadas no tecido do corpo, memórias que o corpo guardava de momentos que a mente consciente já tinha tentado até esquecer. Uma mulher com tensão crônica no pescoço, nenhuma causa física, nenhum acidente, e quando eu fui no campo dela, eu encontrei um momento. Ela tinha 7 anos, falou algo que sabia ser verdade. A mãe virou e disse: "Para de inventar, menina." E naquele momento, ela decidiu: vou parar de falar o que sei. Obviamente, isso não é uma decisão consciente, mas é uma decisão criada para se proteger. E décadas depois, o pescoço ainda carregava isso como registro. Um programa rodando escondido que a sabotava. E foi isso que me levou a trabalhar com os registros akáshicos, porque o que eu via através das minhas mãos precisava de um lugar para ser limpo, e os registros eram este lugar. Então, nós vamos usar hoje a palavra traição. O momento da traição é também um momento de decisão. Quando o conhecimento interior de uma criança é ignorado, contradito ou até punido, um acordo é feito. Não conscientemente, não com palavras, mas em um nível celular e energético, aonde a criança decide: vou parar de confiar no que eu sei, porque confiar me machucou. E isso não é fraqueza, é inteligência de sobrevivência. Naquele momento, desligar a intuição era a coisa mais segura a se fazer. Pensa numa criança de 4, 6 anos que sente que algo está errado em casa, ou, por exemplo, que o pai não está bem, que a atenção no jantar não é normal. Ela fala e alguém diz: para com isso, não tem nada de errado. Muitas vezes até para proteger aquela criança. E a criança aprende: o que eu sinto não é real, o que eu sei não importa. É perigoso saber demais. Esse aprendizado não fica na memória consciente, ele vai para o campo energético, para o corpo, e se acopla a uma memória akáshica. E 30 anos depois, essa pessoa está sentada na frente de uma câmera com algo muito importante para falar e trava, ou procrastina, ou grava e não gosta, e não usa, e não sabe por quê. Só sabe que não consegue, que de alguma forma existe uma sabotagem. O acordo da criança de 6 anos ainda está
rodando. O problema é que decisões de sobrevivência feitas na infância não expiram automaticamente. Elas continuam rodando no corpo, no campo energético, nos registros acásticos, até serem liberados. E é por isso que você pode fazer anos de terapia, anos de escrever no seu diário, anos de afirmações e mantras e ainda travar quando você precisa confiar em si mesmo. E isso porque o acordo não foi feito na mente, foi feito nos registros acásticos. Então, eu vou ser bem específica, porque isso não aparece como um eu não confio em mim mesma. Não é, muitas das vezes não é consciente. Aparece de formas muito mais sutis. O primeiro sinal, você tem uma certeza sobre algo, mas imediatamente, no momento que a certeza veio, uma segunda voz chega. Não uma dúvida inteligente, mas uma dúvida automática. Você sente claramente que precisa sair de um relacionamento e a segunda voz vem e diz: mas e se eu estiver errado? Mas e se eu estiver exagerando? Você sente que aquela pessoa não é para você, ou seja o que for, e você aceita mesmo assim. E depois se arrepende. A segunda voz não é sabedoria, é o acordo da infância falando. A segunda forma seria: você confia na opinião de outras pessoas sobre a sua vida mais do que o seu próprio senso do que é certo. Você tem uma ideia clara, conta para alguém, eles hesitam e você abandona a ideia. Não porque a crítica fazia sentido, mas porque a hesitação deles ativou o acordo que diz: outras pessoas sabem mais do que eu. Já o terceiro é assim: você consegue sentir as coisas com clareza, então você se convence de que você está errada. Você entra numa reunião e sente que algo está errado, mas todo mundo parece bem. Então você pensa: deve ser a minha cabeça. E 3 semanas depois, você descobre que estava completamente certo. Agora o número 4. Quando você tenta seguir a sua intuição nos negócios ou nos seus relacionamentos e algo físico trava. O peito aperta, a garganta fecha, o estômago vira. Não é ansiedade genérica, é o corpo honrando aquele acordo, um acordo antigo. E já o 5º exemplo: você tem o dom de ver o que os outros não veem e mantém isso escondido. Você percebe as coisas antes dos outros, você sente a dinâmica de uma sala antes de alguém falar, sabe quando alguém está mentindo antes de ter qualquer prova, mas você não fala, porque você aprendeu cedo. Falar o que você vê tem um custo. Isso não é traço de personalidade, é também um acordo armazenado nos seus registros, exatamente como foi feito. É importante entender que os registros não julgam, eles lembram. Quando acesso aos registros acásticos de alguém, eu não estou acessando uma memória de forma como você acessa uma memória normalmente. Eu estou acessando a verdade energética do que aconteceu, incluindo os acordos, as crenças e as cargas emocionais que foram criadas naquele momento. E é um processo bem diferente de terapia ou de evidência ou de qualquer outra forma holística de se trabalhar com alguém. Na terapia, você fala sobre o que aconteceu. Nos registros, vamos aonde aconteceu, ao momento da traição. Nos registros somos levados ao que aconteceu. Por exemplo, o momento da traição. Esse é um momento que costuma estar muito claro nos registros. O momento do trauma. E eu consigo ver o mais importante: o que a criança decidiu sobre si mesma e sobre o que ela decidiu ver como a verdade naquele momento. Uma sessão que eu nunca esqueço. Uma mulher veio até mim porque ela não conseguia aparecer nas redes sociais. Ela tinha um problema sério de visibilidade. Tinha um negócio sólido, sabia que tinha algo valioso para compartilhar e travava toda vez que ela ligava a câmera. Fomos ao seu registro. E o que eu encontrei foi ela com 9 anos, numa apresentação escolar. Ela falou algo em frente à turma que ela sabia ser verdade. A professora riu, os coleguinhas riram junto e a menina de 9 anos, naquele momento, tomou uma decisão: nunca mais vou falar o que eu sei na frente de todo mundo, porque eu não quero ser ridicularizada de novo. E décadas depois, a câmera era a turma e o acordo ainda estava de pé. Então, e essa é a parte que nunca deixa de me mover. A gente ressignifica esse acordo. Não revivendo, mas indo aos registros
aonde o acordo vive e limpando na raiz, substituindo pelo que sempre foi verdade. O que sempre foi verdadeiro é isso. Você sabia. Você estava certa. O seu conhecimento era real e agora é seguro confiar de novo. Então vamos olhar mais a fundo o que realmente acontece, porque não é gradual. A mulher não conseguia ligar a câmera. Na semana depois da sessão gravou o seu primeiro vídeo e veio compartilhar comigo toda feliz. E isso em uma semana. Ela nem precisou fazer curso de oratória, porque o acordo que dizia que ser vista e é perigoso não existia mais no campo dela após limpar esse acordo. Uma outra pessoa que passava anos pedindo a opinião de todo mundo antes de tomar qualquer decisão parou. Não porque resolveu ser mais independente, mas porque a voz que dizia que outras pessoas sabiam mais do que ela tinha sido dissolvida na raiz. Uma coach que sabia exatamente o que precisava falar com os clientes, mas ficava em torno do assunto, nunca ia direto. Começou a falar, começou a ser mais direta, começou a criar o que eu chamo de limites saudáveis, com a certeza de que o que ela sabia era real. E o que eu descrevo quando eu falo de limpeza nos registros é a voz fica quieta, aquela segunda voz fica quieta quase imediatamente. Elas param de pedir permissão de outras pessoas para confiar em si mesmas. Começam a agir no que sabem, em vez de esperar por prova. E a intuição volta a ser a bússola, não a fonte de confusão. Porque não estamos trabalhando em camadas, estamos indo direto para a raiz, aonde o acordo vive. Então, se esse é o tipo de conversa que você estava buscando, se inscreve nesse canal, porque toda semana um vídeo novo sobre intuição, registros acásticos e formas diferentes de se ver e ver o mundo à sua volta é possível. Porque quando você muda como você vê o mundo à sua volta muda para você também. Então, se você quer gerenciar os seus padrões e começar a ativar o que está embaixo deles, clica no botão inscrever e ativa o sininho, porque vem muita coisa boa por aí. E o que eu descrevi hoje, esses acordos invisíveis que desligam a sua intuição, é exatamente o tipo de padrão que nós vamos destravar em um evento poderoso chamado Intuição na Prática, onde você irá vivenciar um reset energético de 7 dias nas 5 forças que definem a sua intuição. Cada dia uma camada, cada dia mais perto de confiar no que você sempre soube. O link está na descrição abaixo desse vídeo. Eu sei que teve um momento em que você sabia e alguém disse que não era real. Esse momento não ficou no passado, ficou nos seus registros, rodando como um acordo que diz: não é seguro confiar no que sei, mas acordos podem ser limpos na raiz, aonde foram feitos. E quando são limpos, o que volta não é algo novo, é você. A que sempre soube, a que sempre esteve certa e a que estava esperando por alguém que finalmente acreditasse nela. Obrigado por estar aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que está escondido por causa de um momento assim. E conta pra mim nos comentários, qual foi o momento para você? O momento em que alguém ignorou o que você sabia. Compartilha comigo, eu leio todos os comentários. Até o próximo.